Bom estarmos aqui, não é? Amém. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero nesta manhã compartilhar com vocês uma reflexão. Algo que eu estava lendo a Bíblia, o Senhor ministrou na minha vida e eu achei por bem trazer para os irmãos. Então, que o Senhor possa ministrar a nós esta manhã como Ele quiser. Não é? Eu estou lendo a Bíblia na ordem cronológica, na ordem dos eventos, e isso facilita ter a percepção de um todo, de um modo mais específico. E eu estou lendo, estava lendo então, né, a parte dos reis, falando dos reis de Israel, os reis de Judá. E para eu chegar onde eu quero, eu preciso fazer uma retrospectiva bem resumida, para vocês entenderem e localizar o que eu quero dizer. Nós sabemos que Israel foi o povo escolhido de Deus e é o povo escolhido de Deus. Mas ser escolhido de Deus não fez com que eles fossem obedientes a Deus. Não fez com que eles amassem o Senhor de todo o coração. E Deus chamou Moisés para conduzir esse povo à terra prometida. Moisés e Josué cumpriram então o seu chamado, colocando o povo então dentro da terra prometida. E por um período, depois de Josué, eles foram governados por juízes, que Deus ia levantando de tempo em tempo. E o último juiz foi Samuel. E aí o povo começou a pedir um rei, como as outras nações tinham um rei. Porque o rei era o próprio Deus. E os juízes e os sacerdotes representavam esse governo de Deus na vida deles. Mas eles pediram um rei. Então Deus levantou Saul como rei, que reinou por 1 ano e não foi aprovado. E depois disso, Deus levantou Davi, que depois de um longo período de várias situações, ele se tornou rei de Israel e unificou a nação de Israel. Ele era obediente a Deus e servia a Deus de todo o coração. Depois de Davi, seu filho Salomão passou a reinar e recebeu de Deus tudo o que ele precisava para conduzir o povo a Deus. Mas Salomão amou muitas mulheres pagãs, e essas lhe perverteram o coração, e para que ele seguisse os deuses delas, e levou a nação à idolatria. Então o Senhor, em Reis 11, 9 a 13, diz para Salomão que dividiria o reino, não deixaria o reino todo com ele, só que seria no reinado do filho dele, Roboão. E quando Roboão começou a reinar, Deus então dividiu, levantou Jeroboão, que ficou com 10 tribos, que se tornaram o reino do norte, o reino de Israel, e Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, ficou com 2 tribos, que é a de Judá e de Benjamim, que era o reino do sul. E Jeroboão, com medo de perder o reino que Deus tinha dado para eles, construiu um altar e levou o povo para a idolatria. Será que isso acontece com a gente? Mas vamos nos concentrar então nas tribos de Judá. O reino de Judá teve 19 reis depois de Roboão. E podemos classificar esses reis em reis bons, reis maus e reis excelentes. Bom, os reis maus é a maioria. Os reis bons é uma boa parte, mas é a pequena parte. E os reis excelentes é a minoria. Só 2. O que os maus fizeram? Tudo que era mal perante o Senhor. Toda idolatria, toda prostituição, tudo que Deus abominava, eles fizeram e permitiram que a nação fizesse. E a nação caminhou junto. Então vamos olhar para os reis bons. O que se caracteriza o rei como rei bom? Eles fizeram o que era reto diante do Senhor, mas não de todo o coração. E é aí que começa a nossa reflexão. Porque às vezes a gente é assim. A gente faz. A gente acha que faz. Mas não faz de todo o coração. Lá em 2 Reis 12, 2 e 3, diz o seguinte. 1 Reis 12, 2 e 3, diz o seguinte. Praticou Joás o que era justo perante o Senhor, durante toda a sua vida, atendendo às instruções do sacerdote Joiada. Contudo, os altares das colinas não foram extintos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altares. Aí vamos para 2 Reis 14, só virar a página se você estiver seguindo. 14, de 1 a 4 diz: no segundo ano de Jeoás,
filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando deu início ao seu governo e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jeoadã, que era de Jerusalém. Amazias praticou o que o Senhor aprova. Todavia, não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás. Entretanto, os altares pagãos não foram derrubados. O povo costumava oferecer sacrifícios e queimar incensos nesses altares. Azarias, capítulo 15, versos de 1 a 4. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, iniciou o seu reinado. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolia, de Jerusalém. Ele fez o que é agradável aos olhos de Yahvé, como tudo o que seu pai fizera seu pai Amazias. Entretanto, os altares pagãos das colinas não foram retirados, e o povo continuava sacrificando e queimando incenso nesses locais. Segundo Reis 15, 34 a 35. Diz o seguinte, 32. No segundo ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou durante 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante Yahvé, o Senhor, e em tudo procedeu de acordo com seu pai Uzias. Entretanto, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a adorar e a oferecer sacrifícios pagãos e a queimar incenso nesses locais. Então, olha só, alguns exemplos. Eles fizeram o que era certo, eles obedeceram visivelmente, mas eles não obedeceram de todo o coração. Eles não tiraram os ídolos, os altares, que o povo ainda ia sacrificar aos ídolos. E então eles serviam a Deus e serviam aos ídolos. Serviam a Deus e serviam aos ídolos. Por anos, décadas, fazendo isso. Um coração dividido. Um coração que servia a Deus e servia também aos ídolos. E aí, quando eu comecei a ver essa repetição dessa frase, eu comecei a pensar, será que a gente faz isso também? Quais são os ídolos que a gente adora? Porque a gente não adora um ídolo cravado na madeira, uma coisa grande, a gente não vai lá sacrificar, porque a gente não tem essa prática mais. Mas o que está lá dentro do nosso coração? Será que nosso coração é 100% diante de Deus? Ou tem algumas coisas mais que estão lá, guardadinhas, escondidinhas, que talvez nem a gente saiba, mas estão lá e interferem na nossa caminhada, interferem na nossa vida, e a gente vai vivendo como se aquilo fosse, tudo bem, eu estou servindo a Deus, eu estou na igreja, eu vou aos cultos, eu leio a Bíblia, eu faço algumas questões boas, eu ajudo as pessoas, então eu sou uma boa pessoa, está tudo certo. Será que está mesmo? Porque Deus exige 100%. E 100% não é fácil. 100% é um desafio muito grande. Não é? Eles não retiraram os altos e os postes ídolos que o povo sacrificava naqueles lugares. O que são esses lugares altos? O que são esses postes ídolos, né? Eram locais de culto pagão, que normalmente estavam afastados da comunidade. Estavam ali no alto, numa montanha, ou não, num bosque, numa floresta. Podia ser uma árvore, podia ser um poste mesmo, que era talhado no ídolo. Podia ser qualquer situação assim, fora do normal, do comum. Quer dizer, ia escondidinho ali. Estava ali. Ninguém estava vendo diariamente, mas estava lá. E as pessoas iam ali a praticar esse culto pagão, não é? E o culto pagão era uma abominação diante de Deus. Porque como é que você serve a Deus, que é o Criador do céu e da terra, que te deu vida, que morreu por você, que morreu naquela cruz, que ressuscitou para te dar a vida e garantir a vida eterna, e ao mesmo tempo serve lá a demônios? Porque não tem nome de demônios, mas são demônios, são situações, não é? E eles faziam isso, eles estavam ali fazendo essa prática, vivendo essa prática como se fosse normal, por décadas a fio. Então esses reis eram considerados reis bons, porque eles fizeram o que era reto diante do Senhor, mas não de todo o coração. E esse é o ponto que a gente precisa olhar para a gente mesmo.
eu sirvo a Deus de todo o coração ou não? O que poderiam ser os ídolos de hoje? Não é? Pode ser qualquer coisa, na verdade. Será que servimos ao Senhor dessa forma? Com o coração dividido? O que seria o ídolo? Será que é um lugar guardado no nosso coração, que você ainda serve? Pode ser o quê? Um pensamento, um hábito da sua família, um jeito de ser, uma crença, eu faço do meu jeito, eu sirvo a Deus desse jeito, e eu faço assim, e assim tá bom. Pode ser uma estrutura mental, pode ser um modo particular de agir, pode ser um desejo profundo, uma fantasia, pode ser o dinheiro, pode ser a posição, pode ser o diploma, pode ser qualquer coisa, porque a gente se apega a qualquer coisa, não é? Qualquer coisa é mais importante. Pode ser alguém que você ama muito, pode ser um familiar, pode ser um amigo, qualquer coisa que divida o seu coração, que o seu coração esteja 100% diante de Deus. Quer dizer, se a minha confiança está em algo mais, já está dividido. Por isso que é tão delicada a situação, por isso que é tão sutil, e a gente precisa prestar atenção nisso, porque a gente não tem o costume de olhar para nós mesmos. A gente olha para o lado de fora, a gente se arruma bonitinho para poder aparecer bem para todo mundo. Mas e dentro? Quem vê por dentro? Meu Deus. Quem vê por dentro é o próprio Senhor. Se a gente permitir que Ele olhe e a gente tiver coragem de ouvir o que Ele tem para nos dizer, porque não é uma coisa simples. Eu não sei, talvez você também não saiba o que é isso, mas pode estar aí na sua vida, pode estar na minha, e se a gente deixar, o Senhor vai mostrar. Talvez você já tenha se acostumado com esse poste, ele atrapalha a sua visão, mas está tudo bem, está aí há muito tempo, já se acostumou com ele. Essa situação é antiga, seu pai fazia, sua mãe fazia, todo mundo faz, então tudo bem. Será que está tudo bem mesmo? Como é que a gente vai saber? Tem um salmo na Bíblia que nos ajudaria, se a gente quiser. Nos ajudará se a gente quiser, né? Salmo 139 começa assim: sonda-me, Senhor, porque tu me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. Acompanhas o meu pensamento, onde quer que eu esteja. Discernes a minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Ainda a palavra não me veio à boca, e o Senhor já a sabe. O Senhor já conhece completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde eu poderia fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, lá estás. Se me lançar sobre o leito mais profundo, o Senhor está. Se me apossar nas asas da alvorada e morar nas confins da terra, também ali a tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. E ele continua. A questão é que o Senhor é o único que pode sondar diretamente o coração de cada um. A gente não tem como, graças a Deus, ver o coração de ninguém. Mas o Senhor pode, e Ele vê, e Ele sabe, Ele pode te mostrar se você quiser. A questão é se a gente quiser. É se a gente quer. Porque precisa de coragem para fazer isso. Precisa ter coragem para falar assim: Deus, fala, porque eu quero ouvir. E nem sempre a gente quer ouvir. A gente quer ouvir o que agrada, o que é bom. É uma tapinha nas costas, dizer, está tudo bem, está tudo certo. Mas não está tão certo assim. Pode ficar melhor, não é? E aí eu quero desafiar você nessa manhã, nessa caminhada com o Senhor, à luz do olhar prescrutante do Espírito Santo. Permitir que Ele olhe. Não é você olhar, nem seu irmão olhar. Não é ninguém acusar ninguém. Mas é cada um olhar para si mesmo e falar assim: Senhor, o que é que está tão escuro na minha vida que eu não estou vendo? Que altar é esse? Que poste é esse? Que situação é essa que ainda está na minha vida e eu não consigo ver, mas eu sei que tem alguma coisa que não está muito bem. Traz luz, Senhor, para trazer clareza, para eu ver o que está escondido, o que me impede de servir ao Senhor 100%. E aí, é preciso realmente ter coragem, porque você pode não gostar daquilo que Ele vai te mostrar. Você pode falar: não, Deus, não é bem assim não. E começar a querer negociar com Deus, porque a gente faz isso.
Não, Deus, isso aí é porque sabe como é que é, né? Da minha família, como é que eu vou fazer e tal. A gente tem argumentos. Até diante de Deus a gente tem argumentos para mostrar que a gente está bem. Como se a gente pudesse fazer isso. Então, ter coragem também para se arrepender daquilo que Ele te mostrar, daquilo que você tem permitido dividir no seu coração. Mesmo que seja com a menor parte. Vamos supor que é só 10%. É só 10% do meu coração, Deus. Você está com 90%. Para que você quer 10%, 100%? Olha, a gente não é assim? Não, Ele quer 100%, porque Ele se deu 100%. Ele se entregou 100%. Então Ele também requer 100%. Então, mesmo que seja com a menor parte do seu coração, é preciso ter coragem de falar: Deus, eu preciso da sua intervenção, porque sozinho eu não dou conta, eu nem sei onde começar. Então, essa oração do Salmo 139 precisa ser feita muitas vezes, repetida sempre, porque cada vez que fizer essa oração, verdadeiramente, novos postes poderão surgir, novas situações poderão surgir, porque o nosso coração é enganoso. A palavra diz que o nosso coração é o mais enganoso de todas as coisas. Quem pode conhecer o nosso coração? Nem nós mesmos. Então é preciso orar o Salmo 139 várias vezes ao longo da vida. Fala: Senhor, sonda-me, mostra o que está errado, mostra o que impede de seguir ao Senhor 100%. E com a maravilhosa ação do Espírito Santo, nós vamos sendo transformados de dentro para fora, até aquele dia glorioso nós vamos encontrar com Jesus. Então aqueles reis, eles não tiraram os altos, eles sabiam que os altos estavam lá, eles sabiam que tinha ali alguma coisa acontecendo. O que estava acontecendo também eles sabiam, mas eles não tiveram a coragem, porque precisava de muita coragem. Eram práticas de décadas, para não falar séculos. E aí quantos reis teriam coragem para fazer isso, né? Eles sabiam que estava ali, que o povo ia lá oferecer sacrifício, e eles adoravam a Deus e também aos ídolos. Mas eles não tiveram a coragem necessária para eliminá-los. Será que nós teríamos? Não nos cabe julgá-los ou criticá-los, porque estamos na mesma situação, carecendo do favor e da misericórdia de Deus. Será que amamos a Deus o suficiente para não tolerar nada que interfira em nossa vida com Ele? São perguntas difíceis de responder. A gente faz a pergunta com facilidade, mas responder essa pergunta é difícil, porque precisa ser com sinceridade, como fizeram os reis Ezequias e Josias. O rei Josias foi assim, de excelente coragem, um homem realmente muito forte na sua decisão de servir a Deus. Olha o que diz aqui em 2 Reis ainda 22. 2 Reis 22, de 24 e 25. 22, 24 e 25. Está errado. 23, 24 e 25. Além de tudo, o rei Josias exterminou todos os médiuns, pessoas que se dedicavam a consultar espíritos encarnados, os ídolos da família e tantos outros ídolos, cultos e expressões místicas, pagãs que campeavam em Judá e em Jerusalém naquela época. E o rei agiu dessa maneira e com esse rigor em cumprimento às exigências da Torá. A lei escrita no livro que o sacerdote Euquias havia descoberto na casa de Yahvé no templo do Senhor. Nem antes nem depois de Josias houve um governador como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, e de conformidade com tudo que ele ensinava a Torá, a lei de Moisés. Quer dizer, olha a seriedade disso, olha quantos inimigos ele deve ter conquistado naquela época. Quanta diversidade, mas ele foi corajoso e foi até o fim. E Deus era com ele. Glória a Deus. Depois dele, Ezequias. Foi outro rei que também tirou os altos e destruiu a questão da idolatria. Aí a gente vai olhando assim, a maior parte dos reis, 19 reis, quantos reis não estavam nem aí para isso? Não estavam preocupados com Deus. Queria fazer só o que queria. Alguns tentaram fazer certo, mas deixaram um pedacinho de lado, não tiveram coragem suficiente para isso. Só 2 enfrentaram o problema da idolatria até o fim. Será que a gente se encaixa com qual deles? Com os reis maus? Com os reis considerados bons, mas parciais? Ou com os reis que tiveram a coragem de enfrentar tudo para se dedicar 100% ao Senhor? A nossa reflexão é essa.
E é cada um pensando nisso, e cada um olhando para si e falando, Deus, e agora? O que eu faço? O Salmo 139 começa e termina dizendo, vê se há em mim um sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. O verso 23 diz, sonda-me, ó Deus, analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho funesto. Porque a gente se acostuma com o bom e com o ruim. A gente se acostuma com um estilo de vida. A gente se acostuma com o estilo de vida de ser crente. Então é preciso ir mais além. Mais. Porque Deus não veio, Jesus não morreu na cruz para criar uma religião. Nós não somos chamados para ser religiosos. Nós somos chamados para ter relacionamento. Relacionamento vivo, com Deus vivo. Não fazer de conta que a gente é bonzinho, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Ele sabe que nós não merecemos nada e nós não temos a capacidade para servir a Deus como Ele quer. É através dele também. Até para isso nós precisamos dele. Até para agradar a Deus nós precisamos de Deus. Para tudo. E a pergunta fica para cada um de nós, a começar de mim. Que o Senhor possa realmente entender, definir, e a gente ter a coragem de falar, Deus, me mostra o que está turvando a minha visão e eu não consigo ir além do que eu já fui. Eu preciso um pouco mais. Eu preciso da revelação do Teu Espírito Santo na minha vida. É uma reflexão profunda e pessoal e que precisa da sua coragem para uma vida, para a sua vida fluir mais. Porque você vai ser beneficiado e todo mundo ao seu redor vai ser beneficiado também. Todo o reino foi beneficiado com o rei Josias. Todo o reino. Até os que foram contrários a ele. Né? Que o Senhor nos constranja. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. E que esse constrangimento possa ser tão forte em nós, que a gente possa nos render a Ele. 100% todos os dias. E não é uma vez só. É constante. É constante. É como tomar banho. É como trocar de roupa. É sempre, é constante. Senão vai cheirar mal. Não é? Então a nossa vida tem que ser restaurada completamente diante de Deus, e é, para dizer a verdade, todos os dias, porque a gente acumula sujeira na nossa mente, na nossa imaginação, no nosso sentimento todos os dias. A gente acumula revolta, rebelião, a gente acumula preguiça, a gente acumula idolatria, a gente acumula um monte de coisa que a gente nem percebe, porque já faz parte do dia a dia. Então nós precisamos desse banho espiritual do Espírito Santo em nós, para nos ensinar a servir a Deus como Ele quer que a gente faça. A gente vai estar sempre pronto? Possivelmente não. Mas a gente está numa caminhada. E Ele que nos chamou para essa caminhada. E Ele que nos conduz nessa caminhada. Então é tudo para Ele, por Ele, para a glória dEle. Amém? O Senhor nos ajude. Tenha misericórdia de nós. E que a gente tenha coragem de olhar e falar, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Teu Espírito Santo transformando a minha vida, me restaurando mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Amém.